Olá, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Malheiros e vamos aqui hoje, através do canal Math Money, trazer até vocês a correção do gabarito de métodos determinísticos, o gabarito dos exercícios programados 1. Então, a proposta aqui, gente, é trazer para vocês. O gabarito já está pronto, né? Quem está acompanhando a disciplina aí sabe. A ideia é reforçar o conteúdo, então muita gente tem predileção por estar ouvindo alguém falar, estar vendo a correção. Então, a ideia talvez é incentivar um pouco mais os alunos a participarem dessa forma, vendo a correção e a explicação do que está se mostrando ali, tá? De toda sorte, né? A gente sabe das dificuldades matemáticas aí das pessoas, tá? Assim, sempre oriento os alunos a não se menosprezarem no quesito da matemática, na questão da sua aprendizagem matemática, tá? Então, todo mundo, todo ser humano já tem uma intuição matemática natural, né? Alguns chamam aí de matematicidade. Isso é natural, é inerente à nossa condição de pensador, né? de espécie pensadora, vamos dizer assim. Por conta disso, isso já é até estudado, né? Vocês podem pesquisar alguns artigos e livros aí falando sobre isso. Até mesmo os animais têm algum tipo de noção de matematicidade, tá? Todo mundo tem. O ser humano, claro, né? Não vai ser diferente, vai ter mais ainda. Mas a matemática, ela vai um pouco além dessa noção de matematicidade, tá? A matemática é uma linguagem, ela usa símbolos. E às vezes a dificuldade do aluno não é no que, mas no como. Então a dificuldade do aluno às vezes passa justamente pela forma como ele aborda o conteúdo matemático, tá? Então a gente tem que mudar um pouco essa visão e passar a pensar na matemática como linguagem. E para aprender uma linguagem, quem já estudou algum idioma sabe disso, é extremamente necessário se treinar as palavras, os artigos, as conjunções e por aí afora. Então, com a matemática não é diferente. A gente precisa treinar as letras, os símbolos, né? Porque isso vai formar a matemática, isso vai permitir que o aluno use essa linguagem, que não é uma linguagem tão difícil ou misteriosa. Imaginem, por exemplo, vocês aprenderem japonês, algum idioma desse tipo, e aprender lá todos aqueles ideogramas, né? Acho que seria bem mais difícil. A matemática é bem mais fácil que isso, tá bom? Então, quem tem estudado aí, ou começou a estudar, ou está muito tempo sem estudar, eu gosto de destacar algumas dicas, né? Dou algumas dicas aí. Uma delas é em relação à forma de estudar, tá? Então, a matemática a gente precisa de tempo, de tempo. Claro que não pode ser, a gente não pode ficar a vida inteira estudando, ou assim, vou ficar um ano inteiro estudando a matemática. Não dá. A gente precisa, para o curso de administração, a gente precisa ter uma habilidade, uma agilidade para acompanhar essa disciplina. Então, a gente precisa se programar semanalmente, ter aquele tempo de dedicação. E, em relação a isso, eu deixo aqui a citação a respeito do falecimento do Daniel Kahneman, que foi um grande economista, né? E ele fez uma abordagem mais sobre a psicologia das pessoas ao tomarem suas decisões econômicas, né? Ganhou até o Nobel por isso, faleceu semana passada. Deixa essa referência porque um dos livros, e claro, o de maior sucesso que ele escreveu, foi esse livro aqui, que é o Rápido e Devagar. E, assim, grosso modo, ele fala nesse livro sobre como nós
pensamos, como o nosso cérebro faz determinadas coisas. E eu digo para vocês, né, o rápido é aquilo que a gente já tem a habilidade de fazer, a gente procura fazer cada vez mais rápido, e o devagar é o que a gente ainda está aprendendo. Grosso modo, tá, gente? Me perdoem aí, depois vocês comprem o livro, peguem algum resumo da internet, mas grosso modo é isso. Então procurem tratar a matemática como o pensamento devagar. Então vocês precisam avançar no conteúdo, lendo, respirando o conteúdo, tá? Realmente se entregando, dedicando tempo ao conteúdo. É meio filosófica a coisa. E a gente tem lá no material da disciplina, tem muitos vídeos falando sobre isso, são vídeos introdutórios, que assim, dá para o aluno fazer um passeio, né? Então, assim, eu falei em outros vídeos aí, transforme essa disciplina numa oportunidade de passear pela matemática, tá? É uma oportunidade que não vai se repetir, tá? O Métodos Determinísticos 2 é diferente, e aqui vocês vão ter essa oportunidade, vão ter um vislumbre aqui da matemática raiz, né? Vamos chamar assim, da matemática raiz, tá bom? Então façam esse passeio, se dediquem e vamos então ver esse gabarito aí de métodos determinísticos, tá? Lembrando, tá, pessoal, que eu vou fazer exercício por exercício. Claro que eu não vou fazer essa introdução toda nos outros exercícios, tá bom? Então vamos lá, gente. Questão de conjunto, a gente vai tratar a pertinência e a inclusão. Aqui foi colocado um conjunto. Então, o conjunto a gente vê é uma letra e os elementos do conjunto vão estar dispostos aí, separados por vírgula dentro de chaves. Tranquilo, tá? A gente usa algumas letrinhas, não são propriamente letras, né, mas são símbolos. Esse aqui se parece com E, esse aqui é o E riscado, o C e o C riscado. O que é cada um, vamos vendo aqui nos exercícios que a gente vai entender. Então, se eu tenho um conjunto que tem essas letras como parte desse conjunto, quando eu lido com cada elemento separadamente, como aqui está proposto na primeira questão, eu tenho um C isolado, né? Eu quero saber se esse C, ou se esse Q, desculpe, está dentro do C. Mas ele está relacionado de que forma? Aí, gente, a matemática ela tem um rigor, né? Ela é detalhista, ela é rigorosa, por isso que a gente tem que passar por ela bem devagarzinho, ponto a ponto, vírgula a vírgula, elemento por elemento, símbolo por símbolo. A gente precisa se acostumar com esses símbolos, tá? Então, esse elemento que a gente observa aqui que está aqui dentro, né? Ele está elencado dentro daquele rol de elementos do conjunto C. Ele está associado a esse conjunto C de que forma? Qual é o tipo de associação que ele tem? Vou até fazer um resuminho aqui. Vamos imaginar o desenho, né? Que às vezes fica mais fácil aí para a gente. Então eu tenho o A, o B, o P e o Q. Então são todos elementos desse conjuntão C. Certo. Tudo bem? E aí, como que eu relaciono, como que eu simbolizo essa informação de que o Q pertence ao conjunto? Como que eu simbolizo isso? Eu uso a letra, ou pelo menos o símbolo que se parece com a letra E. Tá? Se o elemento está solto, eu uso pertence. Então, daí a gente usa a palavra pertinência.
Tá? O Ezinho significa pertinência. Então, o que é elemento do conjunto C, é um elemento solto dentro do conjunto, ele está pertencendo a esse conjunto. Então, eu uso aqui o símbolo que se parece com um E. Eu, sinceramente, não sei se isso tem nome, tá? Esse bicho aí tem um nome específico. Não sei se é o epsilon. Depois vocês podem pesquisar aí. Isso é respirar a matemática. Vou pesquisar de onde veio isso aqui, como veio isso aqui. A gente pode fazer isso. Quem tiver tempo, faça isso, tá? Aí tem uma outra informação aqui, na letra B, que ele bota o Q isolado dentro de um outro conjunto. Quando eu boto ele dentro de um outro conjunto, eu só vou poder dizer que ele está dentro do C, não mais como pertencente, mas como incluído. Tá? Então, é como se eu destacasse um subconjunto daquele meu conjunto. Quais seriam os subconjuntos possíveis aí? Bom, eu poderia ter o A, esse seria um subconjunto. Eu poderia ter o B, poderia ter o P, poderia até ter o Q. Quando eu crio subconjuntos, eu destaco esses subconjuntos da mesma forma que eu destaco o conjunto. Então, eu uso chaves para representar subconjuntos a partir daquele conjunto principal. Tá? Por qualquer motivo, eu quero estudar esse subconjunto dentro do todo. E isso é importante quando a gente está fazendo alguma análise, né? A gente está estudando um grupo de informações, um banco de dados, que é muito comum aí que a gente está fazendo essas manipulações. Então, eu preciso separar um determinado tipo de informação. Eu vou criar um subconjunto, tá? Então, gente, quando eu falo em subconjunto, eu não uso mais o E, eu uso o Czão, do jeito que está aqui no gabarito. Deixa eu voltar isso aqui para não ficar mais condizente. Eu uso, então, se é um subconjunto, ele estará contido. Ele estará contido. Então, aqui na letra A, eu tenho uma relação de pertinência. A gente poderia falar pertencimento, mas o termo mais usado aí na matemática é pertinência. E aqui nesse de baixo, eu uso uma relação de inclusão. Eu tenho um subconjunto que está incluído em outro. Tudo bem? E quando eu estiver lidando com um subconjunto, com inclusão, eu uso esse símbolo que parece um C, mas é até bom que ele está aqui do lado do C para a gente... O professor que fez isso com certeza já fez para ficar bem destacada essa diferença, tá? Não é um C, é como se fosse um C. Isso significa que o subconjunto Q está contido no C. A rigor, a gente vai fazer outros exercícios depois, né, aqui nesse próprio sequência aqui, mas a rigor a gente não destacou previamente o subconjunto, tá? Mas aqui é só para a gente treinar o símbolo, então tá tudo bem. Vão ter exercícios diferentes aí que eu só vou considerar que é subconjunto se ele estiver com a chave, do jeito que eu botei aqui do ladinho aqui, tá? Mas, a princípio, está valendo aqui para a gente aprender a nomenclatura. E W? W é, de alguma forma, pertencente. Lembrando, pertence porque não está entre chaves. Se não está entre chaves, eu estou analisando como um elemento.
elemento solto lá dentro do conjunto. Vocês estão vendo algum W aqui, ainda que solto? Não. Então, W, se existir, ele está em algum lugar solto aí no mundo. Tá? Não está naquele conjunto C. Muito bem. Vamos seguindo aqui. Então, W não pertence, não é elemento de C. É elemento ou não é? Aí o Ezinho ajuda a gente a fixar elemento, né? Elemento. Não é elemento. E, Fernando, por que a matemática distingue isso? Porque sim. Tá bom? Porque sim. É importante haver essa distinção. Como eu disse, matemática é linguagem, é uma linguagem rigorosíssima. Rigorosíssima. Se a gente pensar bem, nem é tanto, né? Que a gente vai pesquisar outros materiais aí que os símbolos são um pouquinho diferentes, tá? Podem variar, principalmente de país para país, né? Não existe ainda uma unificação universal da linguagem matemática. Ela pode sofrer variações, igual Libras, né? Libras também sofre variações de acordo com o idioma, mas, enfim, vamos seguindo. Então, gente, o W não está lá naquele meio. Aí ele criou um subconjunto aqui, PQW. É um subconjunto do PQW. Voltando aqui nos nossos subconjuntos, eu poderia criar, com esses mesmos elementos, eu poderia criar outros conjuntos. Por exemplo, o conjunto AP é um outro subconjunto. O subconjunto PB, poderia criar um outro subconjunto A, B, Q. Quantos subconjuntos são possíveis de criar? Vocês têm essa ideia? Não. Então, é sempre 2 elevado a N. 2 elevado a N. Se aqui são 4, seriam 2 elevado a 4, né? 16. Então, eu posso, variando essas combinações de 1, 2, 3, embaralhando isso aí, e não esquecendo do conjunto vazio, que pertence a todos os conjuntos, por assim dizer, eu poderia formar 16 subconjuntos, com essas 4 letras aí, incluindo o conjunto nulo. Então, gente, se eu disse P, para encerrar a questão, se eu disse PQW, subconjunto, ele não está contido em C, por quê? O W não faz parte daquilo ali, não tem como criar um subconjunto com um elemento que não existe, né? E, por fim, um outro subconjunto que ele criou aqui, contendo todos os elementos originais. Então, é o próprio C, né? Apesar dos elementos não aparecerem na mesma ordem, aqui ele alterou a ordem, né? Lá a original era ABPQ, aqui ele transformou em PABQ. Mas ainda assim são conjuntos iguais, pois possuem os mesmos elementos. Então, gente, bem tranquilo, né? Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever, curtir aí o canal. Podem colocar comentários à vontade. E a gente volta na questão 2 do nosso EP1. Quaisquer dúvida, estou às ordens. Um abraço.